Ai, ai, você não leu errado. É exatamente isso que aconteceu. Um homem bateu na cabeça de um bebê achando que ele era um boneco. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu me deparei esses dias com essa notícia e fiquei embasbacado. Não acreditei no que eu vi. E eu fui procurar para saber se era verdade. E de fato aconteceu. Um homem agrediu uma criança de dias de nascida porque achou que ela era um bebê reborn. E eu trago isso aqui no canal porque é importante a gente refletir sobre o que está acontecendo com as pessoas hoje. Vamos ver dois casos, esse desse homem e um outro, de uma mulher que pediu licença maternidade para cuidar de sua filha, Olivia. Mas foi negada. Por quê? Porque a filha dela era um bebê reborn. Vamos de um extremo a outro. Vamos ver tanto um caso de alguém que encara um boneco como um filho, como o caso do homem que acha que tem o direito de agredir uma criança porque ela é um boneco, achando que ela é um boneco. Vamos ver qual é o problema envolvendo esses dois casos e as lições que nós podemos tirar disso. Esse canal não é um canal de fofoca, é um canal de melhoria contínua. E a gente vai ver esses dois casos, e nesses dois casos nós vamos analisar para entender o que é que aconteceu e o que nós podemos aprender disso a fim de melhorar. E se você não me conhece, meu nome é Túlio. Esse canal aqui é um espaço onde eu trago uns insights, umas dicas, coisas que podem te ajudar a ser uma pessoa melhor, como alcançar seus objetivos, como desenvolver qualidades, como desenvolver características, como superar vícios de comportamento que podem estar atrapalhando você, travando você de conseguir alcançar seus objetivos. E hoje, como eu disse, nós vamos falar dessas duas histórias. E a primeira é de uma mulher. O local onde ela fez isso foi em Salvador, Bahia. Ela trabalha como recepcionista e num dado momento ela achou por bem dar entrada num pedido de licença maternidade. Licença maternidade é um afastamento de 4 meses com o salário garantido pela empresa, sem qualquer desconto para a mãe cuidar do seu filho. E por que é necessária a licença maternidade? Porque especialmente nos primeiros meses de vida de uma criança, repara isso, os primeiros meses de vida de uma criança é essencial que a mãe dela tenha o máximo de contato possível. Além dela depender muito do alimento que vem do leite materno, que é a principal fonte de alimentação dela, tem todo o contato que uma criança tem que ter. E uma criança recém-nascida está muito mole, está muito delicada, precisa de alguém lá continuamente cuidando dela. E ninguém melhor do que a mãe. Então, há uma lei que dá 4 meses para que a mãe cuide. E qual é o problema? Um boneco não precisa de cuidados. Por que a mulher queria 4 meses em casa recebendo salário integralmente para cuidar de um boneco? O que isso mostra pra gente? Recentemente eu publiquei um vídeo aqui no canal falando sobre isso. A capa do vídeo está escrito: ela não está brincando. Por quê? Às vezes pessoas que agem dessa forma não são pessoas descaradas, pessoas que não têm o que fazer ou pessoas que não têm senso de proporção. Não. Muitas vezes são pessoas que têm problemas. Esses bonecos, eles podem ser usados de forma terapêutica. Há alguns traumas que algumas mulheres passam que elas têm muita dificuldade de superar. Alguns desses traumas eu menciono lá nesse vídeo. Eu não vou me alongar aqui não, mas eu menciono lá nesse vídeo. Se você quiser lá, dá uma olhada. O ponto é, esses traumas deixam sequelas na mente delas. E alguns psiquiatras, alguns psicólogos usam o bebê para ajudar a superar. Como, por exemplo, uma mãe que perdeu um filho. Imagine você gestar a criança por 9 meses na sua barriga, se você for mulher. Ou se você não for, use de empatia. E imagine uma mulher, passa 9 meses com a criança dentro da barriga, esperando ela crescer, se desenvolver, ansiosa para ela nascer, para segurar aquela criança no colo dela. Já ajeitou o enxoval, já planejou a vida dela daqui a 15, 20 anos, quando o filho estiver namorando já. E de repente aquele filho morre na barriga dela. E ela tem que passar por um procedimento cirúrgico para retirar o feto. Esse tipo de trauma deixa sequelas graves na mente de muitas mulheres. Algumas não, algumas conseguem superar. Mas a maioria deixa traumas severos. Nesses casos, a medicina psiquiátrica usa a boneca para o tratamento dessas pessoas, a fim de ajudar elas a superar esse trauma, mas é pontual, com acompanhamento e consciente.
Algumas pessoas hoje estão perdendo completamente o sentido da coisa. Elas pegam um boneco e tratam o boneco como se ele fosse real sem necessidade, porque elas acham que aquele boneco ali se tornou real para elas e elas querem que todo mundo aceite que ela é mãe de uma criança que não existe, porque é um boneco. Certo que esses bebês reborn são muito realistas, podem enganar realmente uma pessoa que esteja olhando assim à distância, ou que não preste atenção, engana. Mas a pessoa que tem aquele boneco, ela sabe que ele é um boneco de verdade. E aí que entra o problema dessa mulher que eu mencionei aqui agora no início do vídeo. Ela acha que aquele boneco é o filho dela, de verdade. E esse é um problema grave, onde a pessoa perde noção de onde ela está, de quem ela é e do que ela está fazendo da vida. A partir daí, tudo que vem é loucura. Claro, loucura na minha maneira de dizer, não no sentido psicológico da palavra. Eu estou dizendo loucura, porque a pessoa dá entrada no RH para pedir licença maternidade para um bebê de plástico, sabendo de tudo isso aqui que eu te falei, que a licença maternidade é para cuidar de um feto, é porque um bebê nos primeiros meses de vida precisa de um cuidado especial, até ele ficar mais durinho, ele precisa de um cuidado especial da mãe. A pessoa tem que estar desequilibrada da mente, tem que estar realmente, na maneira popular que a gente fala, louca. Isso não faz sentido nenhum, mas isso aconteceu de fato em Salvador. E tem um detalhe interessante, ela não é completamente louca, sem noção não. Porque quando a notícia começou a se espalhar, o portal do G1 fala que ela suspendeu a ação, porque a notícia começou a se espalhar na internet, nas redes sociais. E aí ela suspendeu a ação. E o que isso mostra pra gente? Ela tem noção de que aquilo ali não estava correto. Quando ela caísse na opinião pública, quando o nome dela circulasse nas redes sociais, na televisão, em vídeos como esse que eu estou fazendo, eu não iria mencionar, porque tem uma questão jurídica aí que a pessoa pode se complicar se mencionar nomes de pessoas assim. Então eu não iria mencionar. Eu não entendo muito de juridiquês, né? Eu não iria mencionar. Mas o caso dela giraria na internet. E esse girar na internet iria trazer muita atenção para cima dela. E quem é que ia concordar? Qual mãe que já pegou a licença maternidade por causa de um bebê de verdade iria concordar que aquela criatura precisava de uma licença para cuidar de um boneco? Nenhuma. Então ela suspendeu, mostrando que ela realmente tem as faculdades mentais dela mais ou menos equilibradas. O que motivou ela a querer essa licença maternidade eu não sei, mas totalmente louca ela não é. Mas e o caso do homem? O homem que agrediu o bebê já é um outro polo. Ela está aqui, ele está cá. É como se fosse o Polo Norte e o Polo Sul. Por quê? Porque esse homem, ele fala dessas pessoas que usam o boneco para conseguir benefícios, que levam o boneco para a fila do SUS. Você já ouviu falar isso? Tem mães que foram no governo pedir o acréscimo que o governo dá para um filho no Bolsa Família, por causa de um bendito de um boneco. Tem mulheres que estão levando esses bonecos para fazer os exames de rotina de bebês. Bebês normais, recém-nascidos. Elas estão levando para os postos de saúde do SUS. A fila já é pequena e elas ainda levam esses bonecos sem necessidade nenhuma. Tem gente. E esse homem que agrediu esse bebê fala desse povo, muito provavelmente é aquela pessoa que fala mal dessa criança, que fala mal desses pais que cuidam dessas crianças reborn. Mas qual é o problema dele? Ele não se enxerga no espelho. Nós todos precisamos fazer uma autoavaliação sincera de nós mesmos continuamente. Vamos abordar aqui alguns pontos que faltam na mente desse homem. Independente da situação, o que ele fez não está certo. E vamos ver por quê. Qual era o cenário? Era 11h40 da noite. Eles estavam numa fila de um trailer de lanches em Belo Horizonte. 11h40 da noite em Belo Horizonte. O homem de 36 anos chegou na fila e tinha um casal pegando prioridade por causa da criança. Ele não achou que era uma criança de verdade, mas chegou, brincou, perguntou para os pais. Um determinado portal de notícias diz que ele perguntou para os pais 2 vezes se aquilo era uma criança de verdade e os pais afirmaram que era uma criança de verdade. Ele brincou 1, brincou 2 vezes. Na terceira vez,
Ele abriu a mão e deu um tapa na cabeça da criança, porque ele não acreditou que era uma criança de verdade. Esse tapa resultou num inchaço na cabeça da criança que ela precisou ser hospitalizada e ficou internada por alguns dias após essa agressão. O homem foi preso. Foi preso pouco depois. Porque, conforme diz um certo portal, pessoas que estavam no local e presenciaram a agressão reagiram e contiveram o autor até a chegada de uma viatura da PM que passava pelo local. Essa maneira de descrever aqui é uma maneira delicada, jornalística, de ser imparcial. Mas o que aconteceu nas imagens que a gente vê da câmera de segurança é que ele tomou um cacete. Primeiro o pai foi para cima dele, outras pessoas que estavam perto também foram para cima dele. E enquanto ele estava apanhando, uma viatura passou e pegou. Qual é a relevância disso para a gente? As nossas ações têm consequências. Por isso que nós devemos pensar antes de agir. Não devemos ser impulsivos. E é esse o primeiro ponto que eu quero falar aqui a respeito da reação desse homem. O problema da impulsividade. Muitas vezes, nós agimos impulsivamente por algum motivo. Ninguém faz nada à toa. Não, nós temos um motivo para agir impulsivamente. E quais podem ser esses motivos? Pode ser ansiedade. Você é ansioso por alguma coisa que você quer fazer, você age impulsivamente. Pode ser a necessidade de agir rápido. Uma emergência, igual o pai da criança. O vídeo mostra claramente, à medida que o cara deu um tapa na cabeça da filha dele, ele automaticamente já partiu para cima do homem. Ele também foi impulsivo para defender a filha dele. Outro motivo também que pode fazer com que a gente haja impulsivamente é a necessidade de parecer esperto ou até de chamar a atenção. Talvez seja o caso desse homem. Ele achou que era um espertalhão. Ele achou, não, isso aqui é um boneco, não pode. Tão parado assim, não pode ser um bebê dormindo. Não pode ser um bebê recém-nascido dormindo. Então ele foi lá e deu um tapa na cabeça da criança. Essa impulsividade gerou consequências tanto para a criança quanto para ele, que foi preso. Alguns dias depois ele foi solto, porque como ele é réu primário, ele vai responder em liberdade. Mas ele foi preso. Gerou muitas consequências para ele. Agora a ficha dele está suja por causa de uma besteira, porque ele foi impulsivo. E outra coisa que colaborou muito para que ele fizesse essa besteira foi a falta de autocontrole. O autocontrole, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é sobre reprimir as emoções, sobre você reprimir quem você é, não. Autocontrole significa saber lidar com as emoções e como agir. Pense, por exemplo, se você é casado, casada, seu marido, sua esposa fala alguma coisa com você ou faz algo e você fica com raiva. Às vezes até vontade de expressar essa raiva de uma maneira mais agressiva. Você vai expressar essa raiva dessa maneira agressiva? Vai ser impulsivo a ponto de chegar lá e sair estapeando sua mulher ou seu marido? Não, não vai. Porque você escolhe como vai reagir de acordo com a emoção que você está sentindo naquele momento. Então você não vai reagir de maneira tão grosseira, de maneira tão impulsiva. Isso é autocontrole. Não que você não sinta, mas que você escolha como agir. Tem algumas práticas que podem ajudar você, que poderiam ter ajudado esse cidadão, a ter autocontrole. Eu vou falar aqui de duas delas, rapidinho. Que uma é a regra dos 10 segundos. O que é a regra dos 10 segundos? Quando você sentir vontade de agir, espere por 10 segundos e depois haja. Se esse homem sentiu a vontade de bater na criança, se ele tivesse parado por 10 segundos e pensado, eu vou mesmo fazer isso? Por que eu vou fazer isso? E se isso não for um bebê, não for um boneco, for um bebê de verdade? Viu só? Em 10 segundos eu cheguei a uma pergunta que seria o divisor de águas. Se ele tivesse se perguntado se isso for um bebê de verdade, ele não teria agredido aquela criança. O que faltou para ele? Autocontrole. Conhecimento de si mesmo. Eu falo sempre aqui no canal. Conhecimento de si mesmo é a melhor coisa que você precisa ter. Porque você é um ser humano. Se você conhecer a si mesmo, você vai entender como as pessoas ao seu lado também funcionam. E isso vai fazer com que você tenha bons relacionamentos, com que você se conheça e saiba exatamente aonde você está, aonde você quer chegar e o que você precisa fazer para chegar onde você quer chegar. E outra coisa que faz parte do autoconhecimento é nomear a emoção que você está sentindo. Nomear, porque às vezes você sente um impulso e você acha que é uma emoção, mas não é aquilo que você está achando, é outra.
Talvez esse homem achou que o que ele estava sentindo era raiva, frustração, por ele estar sendo injustiçado com um casal tomando a frente dele às 11h40 da noite por causa de um bendito de um boneco. Mas o que talvez tivesse passando pela mente dele naquele momento não fosse a frustração por isso, fosse uma indignação por causa de situações como da mulher que eu mencionei no início. Pessoas querendo benefícios por causa de bonecos. Essa indignação que ele já veio alimentando fez com que ele reagisse daquela forma. Se ele nomeasse a emoção da forma correta, faria com que ele entendesse que o problema não era o casal, não era o bebê, era ele, e como ele estava encarando aquela situação, como aquilo estava afetando a mente dele. E ele teria simplesmente conseguido se controlar. Agora me diz aí, se você já chegou até aqui, nesse momento do vídeo, uns 15 minutos de vídeo, você já passou por uma situação em que você agiu por impulso e depois se arrependeu? Compartilha aqui nos comentários. Não precisa se expor não. Só diga aqui embaixo, eu já agi por impulso e é muito ruim. E você vai ver como o seu exemplo pode incentivar as outras pessoas que vão assistir esse vídeo, que elas vão ver o seu comentário e vão ver o que acontece com outras pessoas também. E lembre de uma coisa, se você sente que você anda muito impulsivo, irritado e tomando decisões no automático, lembre que isso não é sinal que você está fraco. É um sinal de que seu emocional está pedindo socorro, está pedindo atenção, que você precisa cuidar de si mesmo, que você precisa prestar atenção ao que você sente e a como aquilo ali vai te prejudicar no futuro. Coisas como essas vão ajudar você a entender que precisa mudar, porque é o primeiro passo, a consciência de que precisa mudar é o primeiro passo, e depois vão te motivar a tomar as atitudes corretas. Por isso eu trago alguns produtos aqui embaixo, digitais, alguns e-books. Eu ainda não tenho um de autoria minha, mas os daqui de baixo são de autorias de pessoas renomadas, de pessoas já estabelecidas no mercado. Tem psicólogo, tem terapeutas, pessoas que realmente já têm muita experiência tratando as pessoas. E eles trazem produtos que vão ajudar você a dar esse passo no autoconhecimento, a dar esse passo na sua melhoria. Eu gosto muito desse daqui, Chega de Ter Medo da Vida. O primeiro link da descrição. Ele é de uma psicóloga que eu gosto muito, que é a doutora Gilda Siqueira. Ela é uma mulher muito lúcida. E esse produto ajuda pessoas que querem melhorar, mas às vezes não sabem por onde. Estão cansados da vida que têm, mas não sabem o que fazer. Ela ensina nesse e-book a como encarar os desafios que você enfrenta. Então vai lá e dá uma olhada, eu garanto que você vai gostar bastante. Agora, o caso desse homem que bateu nessa criança, achando que é um boneco, é assustador. É. Mas mais assustador ainda é o número de pessoas que estão vivendo no automático, reagindo sem pensar igual ele. No caso dele foi escandaloso porque ele agrediu um boneco. Mas quantas vezes a gente faz coisas na vida no automático porque a gente acha que tem que ser assim, porque fulano é assim, ou porque a gente acha que a vida deveria ser dessa forma. Nós agimos no piloto automático. Então, se você quiser viver com mais consciência, mais equilíbrio e com menos arrependimento, comece a olhar para cá, para dentro de si mesmo. Olhe para seus impulsos e escolha agir com intenção, não com emoção. E o que é isso? É agir com um objetivo claro. Eu vou fazer isso para colher tal resultado. Dessa forma, você vai conseguir se controlar, vai conseguir ter pleno controle de sua vida, de seus objetivos e não vai se perder. Se você gostou do vídeo e ficou comigo até aqui, é porque você gostou. Então se inscreve no canal e compartilha com alguém que você acha que precisa ouvir esse conteúdo também. Alguém que não sabe dessa notícia e que precisa ouvir tanto a notícia quanto essa reflexão a fim de melhorar. E se você assistiu até aqui e não é o primeiro vídeo que você assiste no meu canal, por que ainda não é inscrito? Se inscreve, camarada, para eu saber que você quer acompanhar os conteúdos do meu canal. Isso vai me ajudar a me motivar e também vai ajudar o YouTube a entender que esse conteúdo é bom. Afinal, as pessoas voltam para assistir e se inscrevem. Então, se a pessoa se inscreve, é porque o conteúdo é bom, ela vai recomendar para mais pessoas. E aí, assim como você gosta do meu conteúdo, outras pessoas também vão gostar e vão se animar. Então, não perca tempo, se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe com alguém que você conhece. Que eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.